equações, eu sou Elias. Aqui no programa Academia, na FILCA TV, iremos dar continuidade, sobretudo, quando se retrata da resolução de exercícios complexos que envolvem praticamente aquilo que são as leis de Kirchhoff. Hoje temos um caso meio diferente. Como é que faremos para podermos resolver um exercício dessa natureza? Para começar, as leis são as mesmas, que é a lei das malhas, a lei dos nós. Recordar que a lei dos nós praticamente é a lei de conservação de carga, é mais ou menos isso. E a lei das malhas é a lei de conservação da energia. Ora, vejamos, nós iremos extrair aquilo que são as nossas equações. Como é que será? Neste caso, já nos deram os sentidos das correntes. Já nos deram praticamente aquilo que é o sentido das correntes. Então, nós podemos colocar neste ponto o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F, para melhor percepção. Se vamos já perceber, neste ponto aqui, no ponto C, E e o ponto D, são praticamente nós. Nós dizemos que nós é um ponto em que cruzam praticamente três correntes no mínimo. Então temos uma corrente, duas correntes, três correntes, ou seja, um ponto em que cruzam três condutores, três fios. Esse é um condutor, este é outro condutor, este é outro condutor. Então neste ponto aqui é um nó. Essa corrente está a entrar, a corrente 2 está a entrar no nó C, a corrente 1 está a entrar no nó C e a corrente I praticamente ela está a sair. Então, de acordo com a lei dos nós, as correntes que entram são iguais às que saem. Estamos a dizer que a corrente 1 mais a corrente 2 deve ser igual à corrente I. Deve ser igual à corrente I. Então, esta é a lei dos nós. E a lei das malhas, como é que fica? Ora, vejamos, nós vamos escolher um sentido neste caso. Podemos escolher este sentido. Aqui escolhemos este sentido. Então, vamos dar nome de, neste caso, a malha alfa e aqui a malha beta. Então, tendo a malha alfa e a malha beta, nós podemos extrair as equações. Como é que nós extraímos as equações? Ora, vejamos. Recordar que as correntes que irão coincidir com o sentido que nós escolhemos serão positivas. As que divergirem com o sentido que nós escolhemos serão correntes negativas. Então, ora vejamos. Recordar que no caso da força eletromotriz, ela praticamente não vai depender do sentido que nós iremos escolher. Mas nós, ao resolvermos, devemos seguir o sentido que nós escolhemos. Podemos partir deste ponto B. Então, partindo deste ponto B, nós caminhamos, a corrente chega neste ponto, na resistência 1. Quando chegamos aqui, reparamos qual é o sentido da corrente da resistência 1. Recordar que na resistência 1 percorre a corrente do ramo 1, neste caso que é a corrente 1. Então, nessa resistência é do ramo, neste caso do ramo 1, que a corrente é 1. Esta corrente 1, em relação ao nosso sentido, coincide ou não coincide? Coincide. Logo, a corrente que vai passar aqui será positiva, porque o sentido que nós escolhemos com o sentido da corrente estão a igualar ou são iguais. Então diremos resistência 1 vezes a corrente 1. Continuamos a prosseguir. Caminhamos, chegamos neste ponto A. Viemos para este ponto C. Chegamos aqui, encontramos uma barrinha negativa. Alguns exercícios aparecem menos, aqui aparecem mais. É questão de sentido de polaridade, que nem da pilha, tem parte negativa, tem parte positiva, assim como uma bateria. Isso funciona como se fosse uma bateria. Imagina só numa bateria, polo positivo e negativo. Então, encontramos neste ponto uma barinha negativa. Isso vai dar uma barinha negativa, que o polo é negativo. Logo, a força eletromotriz é negativa. Temos menos a força eletromotriz 1. Continuamos a percorrer. Temos a força eletromotriz 1. Continuamos a percorrer. Chegamos e encontramos uma resistência, que é a resistência 2. Daqui reparamos qual é a corrente que percorre esse ramo aqui. Esse ramo aqui é outro, a corrente é 2. Ora, vejamos, a nossa corrente está saindo do ponto D para o ponto C. E o nosso sentido que nós escolhemos é este, está a divergir. Então, como o sentido que nós escolhemos está a divergir com o sentido da corrente, logo neste ponto, na resistência 2, a corrente será negativa. Então, teremos neste caso menos a resistência 2 vezes a corrente 2. Estamos no ramo 2. E continuamos a percorrer até no ponto D e chegamos no ponto B e nós fechamos. De acordo com a lei das malhas, o somatório das forças eletromotrizes ou da energia, nesse caso, é igual a zero. Então,
terminamos a malha alfa. Vamos recapitular para melhor perceber. Nós podemos partir de qualquer ponto, do ponto C, do ponto D, do ponto B, do ponto A, tanto faz. Então, o mais importante é nós caminharmos no sentido da corrente, do sentido em que nós escolhemos, né, de forma aleatória. Então, nós partimos deste ponto B, caminhamos, neste ponto tem uma certa corrente, essa corrente aqui deste ponto D, B, A, C, até D de novo, a corrente, desculpa dizer que nesse ramo aqui, do ponto D, B, A até o ponto C, este ramo aqui percorre a corrente 1. Então, no ponto C, D, percorre a corrente 2. No ponto C, E, F, até neste caso, o ponto D, percorre a corrente I. Então, como partimos do ponto B, estamos a percorrer a corrente 1 neste ramo. Então, encontramos uma resistência, que é a resistência 1. Nós reparamos o sentido da corrente e o sentido que nós escolhemos. Se coincide, então ela é positiva. Então, teremos resistência 1 vezes a intensidade 1, ou a corrente 1. Então, prosseguimos aqui no ponto A, encontramos resistência, caminhamos, chegamos neste ponto. Chegando aqui, encontramos uma varinha negativa. Temos uma vara pequena, uma vara grande. A vara pequena simboliza praticamente aquilo que é a corrente, digamos, o polo negativo. E a vara comprida simboliza o polo positivo. Então, como encontramos varinha negativa, dizemos que é menos. Então, temos menos a força eletromotriz 1. Prosseguimos e encontramos uma resistência. Nós reparamos como é a resistência. A corrente, como é que vai? Sai de D para C. E o nosso sentido é o sentido contrário, sai de C para D. Faz isto. E nossa corrente vem assim. Então, são sentidos divergentes ou contrários. Então, teremos menos a resistência 2 vezes a corrente 2. Nesse caso, a corrente negativa. E nós prosseguimos até no ponto B, não encontramos nenhuma resistência, nós fechamos. Então, como nós dizemos que o somatório é igual a zero, igualamos a zero. Então, vamos na outra malha, a nossa malha beta. Essa letra você pode dar malha alfa, malha beta, malha gama, tanto faz. Partimos de que ponto? Neste caso, também podemos escolher um ponto arbitrário. Podemos escolher, neste caso, o ponto D. Partimos do ponto D. Então, vamos caminhar, chegamos aqui, botamos varinha positiva. Então, teremos força eletromotriz 2, positiva, porque a varinha positiva. Prosseguimos e encontramos a resistência R. Qual é a corrente que percorre aqui? É a corrente I. Então, essa corrente I e o nosso sentido estão igualados? Não, estão a divergir. Enquanto esse vem para aqui, esse vai para lá. Sentidos contra. Nós teremos menos a resistência vezes a nossa intensidade. A resistência é esta aqui, nós vamos para o seu valor, que nos pediram, e a corrente é essa também, que nós vamos para o seu valor. Então, prosseguimos, chegamos até nesse ponto E, vamos até neste ponto C. Chegar aqui, encontramos varinha negativa. Então, teremos menos a força eletromotriz 1. Prosseguimos, encontramos a resistência 2. Então, essa resistência 2, qual é o sentido da corrente? É este. E o nosso sentido é este. Estão a convergir? Não, estão a divergir. Quando este vem assim, este vem assim. Então, são sentidos contrários. Então, teremos neste caso menos a resistência 2 vezes a corrente 2, que é esta corrente. Então, chegamos neste ponto D e fechamos. Nós terminamos. Recapitulando, nós partimos do ponto D. Chegamos aqui, encontramos a varinha positiva, logo a força eletromotriz 2 é positiva. Nós aqui encontramos a resistência R. Reparamos o sentido da corrente. É qual? É de E para F. E o sentido que nós escolhemos é este. Sai de F para E. Então, são contrários, ficou negativa a sua corrente. Então, I, neste caso ficou negativa. Prosseguimos até no ponto C. Chegamos no ponto C, caminhamos neste ramo. Encontramos varinha negativa. Logo, a força eletromotriz 1 é negativa. Continuamos a prosseguir, encontramos a resistência 2. Nós reparamos o sentido da corrente no ramo 2. Nesse ramo aqui, neste caso, o ramo CD. Então, a corrente é qual? É 2. Como é que parte? Sai de D para C. E o nosso sentido é este, sai de D para C. Então, são sentidos contrários. Este sai daqui para aqui, esse vem, sentido contrário, logo ficou negativa. De acordo com a lei das malhas, nós igualamos a zero. Então, chegando aqui, nós já extraímos as nossas equações e assim faremos. Então, vamos resolver esse sistema. Como vamos resolver? Primeiro, vamos substituir aquilo que são os dados que nos forneceram. Então, teremos o seguinte. Intensidade 1. Já nos deram que equivale praticamente a 1. Então, teremos 1
mais a intensidade 2 deve ser igual a I. Então, substituímos apenas aqui o 1, que é o valor da corrente. Então, neste caso, resistência 1 já nos deu o valor. Quanto é que ela vale? Ela vale 120. Então, teremos 120 vezes a intensidade 1. Então, teremos 120 vezes a intensidade 1. Nós já temos que é 1 ampere. Então, vezes 1. Aqui vem menos. Porque colocamos menos. Vem a força eletromotriz 1. Equivale a quanto? Equivale a 100. Então, 100. Depois o que aparece aqui? Aqui aparece também menos de novo. Então, colocamos menos. Vem o que? Resistência 2 vezes a intensidade 2. Resistência 2 quanto equivale? Separamos aqui, é 20 ohm. Então, colocamos 20 ohm. 20 vezes a intensidade 2. Depois aqui vem o que? V igual? V igual ao quê? Igualamos a 0. Repito, substituindo apenas os valores da resistência 1 e intensidade 1, a força eletromotriz 1, a resistência 2 e a corrente 2. Neste ponto, nessa segunda equação, nós também iremos fazer o mesmo. Força eletromotriz 2, quanto equivale? 150, então substituímos, neste caso, 150, V menos, ok? Menos, resistência, temos o valor? Não, é o que estamos a pedir. Mas nós não temos o quê? Não temos a corrente 2, nós não temos. Então, neste ponto, também não temos o quê? Não temos aquilo que é o valor da intensidade ou da corrente I. Então, vamos manter. Estamos com resistência vezes a intensidade menos a força eletromotriz, com quanto equivale? Vale praticamente 100 volts. Então, teremos menos 100, ainda menos a resistência 2. Mantemos menos, resistência 2 vale 20 ohm. Temos 20 vezes a corrente 2. Então, a intensidade 2, nós igualamos isto a 0. Chegando aqui, nós iremos prosseguir, aqui embaixo. Então, podemos organizar essa expressão aqui. Podemos organizar. Nós teremos, neste caso, a intensidade será igual ao quê? A 1 mais a intensidade 2. Então, neste ponto, 120 vezes 1 dá 120. 120 menos 100 dá 20. Então, teremos o quê? Teremos 20 menos, mantemos 20 vezes a corrente 2, deve ser igual a 0. Então, daqui, neste ponto, podemos jogar este com este. Temos 150 positivo, aqui temos 100 negativo. Então, 150 menos 100 dá 50. Então, teremos 50. Depois, mantemos o resto, que é essa expressão aqui. Menos resistência vezes a intensidade. Ainda menos 20 vezes a intensidade 2 deve ser igual a 0. Então, chegado aqui, então, daqui nós já temos 20 menos 20 intensidade 2, nós podemos isolar, neste caso, a intensidade 2. Né? Então, teremos o seguinte, iremos manter a primeira expressão, e depois teremos o seguinte, teremos 20, deve ser igual a 20 a intensidade 2. Nós apenas pegamos isto aqui, passamos para o segundo número negativo, quando volta para ficar positivo. E aqui nós iremos também manter essa expressão. Então, daqui, nós podemos isolar, mas primeiro manter essa expressão, e mantemos a de baixo, e trabalhamos apenas com esta. Como é que ficamos? Intensidade 2 será igual ao que este 20 passa a dividir. Então, teremos o seguinte, teremos a corrente 2 será igual a 20 sobre 20. Este 20 de cima é este que está aqui, este de baixo é este que passou a dividir. Então, encontrando a corrente 2, nós podemos encontrar, neste caso, a corrente I. Então, recordar que nós dizemos que a corrente I era a corrente 1 mais a corrente 2. Então, em que a corrente 1 equivalia a 1 ampere, ainda mais a corrente 2, nós já podemos analisar, 20 sobre 20 neste caso, dá 1. Então, vamos a 1 ampere. Então, a corrente 1 é igual a 1 ampere, a corrente 2 é igual a 1 ampere, e podemos encontrar, neste caso, aquilo que é a corrente I. Então, teremos o seguinte, nós dizemos que a corrente I era igual a 1 mais a corrente 2, que nesse caso é igual a 1 ampere. Então, mais 1. E nós mantemos as duas expressões. Daqui, a corrente I
será igual a 2 ampere e nós dizemos que a corrente 2 era igual a 1 ampere e nós podemos encontrar aquilo que é o valor da resistência. Voltando para aqui, nós dizemos que o que? 50 menos a resistência vezes I menos 20 vezes I2 será igual a 0. Então, tendo que a corrente 2 nós já encontramos que equivale a 1 ampere, a corrente I equivale a 2 ampere, então podemos isolar neste caso o nosso L e encontrarmos o seu respectivo valor. Então, podemos trabalhar apenas com esta expressão neste ponto. Se nós temos o seguinte, nós temos 50 menos resistência vezes intensidade, ainda menos 20 vezes a intensidade 2, nós dizemos que era igual a 0. Então, como já sabemos dizer que a intensidade, neste caso I, é igual a 2 ampere, e nós sabemos que a intensidade 2 é igual a 1 ampere, então podemos substituir. Teremos neste caso 50 menos resistência vezes 2, ainda menos 20 vezes 1, que é igual a 0. Então, 20 vezes 1 dá 20. Então, 50 menos 20, porque é negativo. 50 menos 20 dá 30. Então, podemos ter 30 menos resistência vezes 2 deve ser igual a 0. Então, podemos passar para o segundo membro. Então, teremos 30 será igual a este passa para o segundo membro. Então, ficamos 2 vezes R. Veja que R vezes 2 quer dizer 2 vezes R. Então, esse 2 pode passar aqui, vai passar a dividir. Então, teremos 30. Esse 2 passa a dividir sobre 2 é igual a R. Então, isto nada mais nada menos que dizer que R será igual a 30 dividido por 2 dá 15 ohms. Então, chegado aqui, nós já encontramos aquilo que é o valor da resistência que nos pediram. Recordar que o nosso objetivo principal era encontrar o valor da resistência, mas não tínhamos o valor da corrente 2 nem da corrente I. Então, esses dois, digamos, tipo, dois pedidos, nesse caso, a intensidade 2 e a intensidade, eram caminhos para poder chegar àquilo que é no objetivo central, encontrar o valor da resistência. Chegado aqui, damos um ponto final àquilo que é a resolução sobre a lei de Kirchhoff, exercício envolvendo, nesse caso, a lei de Kirchhoff, em que dizemos que a lei de Kirchhoff, em termos de resumo, resume-se praticamente em duas, que é a lei das malhas e a lei dos nós. Recordar que a lei dos nós é mais ou menos a lei de conservação de energia de carga e a lei das malhas é a lei de conservação de energia. Eu sou Elias. Para você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho de notificações.